do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falando sobre as categorias de base. O Atlético perdeu muito espaço nos últimos anos para equipes como Palmeiras, Santos nem se fala, né? Mas agora, recentemente, por causa de dinheiro para o Palmeiras, não é à toa que o Estevam, que estava em Belo Horizonte, jogador do Cruzeiro, que foi oferecido ao Atlético, não ficou em Belo Horizonte, hoje é jogador do Palmeiras, perdendo espaço para Palmeiras, Flamengo, muitos são jogadores hoje, e os pais, eles já estão antenados a isso, viu, Cirilo? Quando ele vai buscar uma escolinha, alguma coisa para o filho, ele sabe qual que é o clube que vai pagar ou não vai pagar, que vai investir ou não vai investir, ele já sabe disso, e ele já sabe da qualidade do filho dele, até pela procura de pessoas atrás dele, por causa do menino, ele já sabe então também se o filho dele tem valor ou não. E o Atlético não negociava isso, o Atlético não negociava. Então, a partir de agora, de acordo com o presidente do Atlético, essas negociações vão acontecer para o Atlético poder segurar jogadores também. Fazer como fazem os outros clubes. Hoje eu dou o exemplo do Palmeiras, mas não é só o Palmeiras. Palmeiras, Flamengo, o Grêmio faz muito, o Internacional faz também, mas principalmente Palmeiras e Flamengo. Boa, Álvaro, palavras importantes do presidente Sérgio Coelho sobre esse tema também, né? E ele disse sobre alguns atletas que estão sendo aproveitados aí no elenco profissional. Acho que mediante, Edu, aos objetivos que foram traçados para a temporada, o Atlético até utilizou os atletas em um cenário diferente aí de protagonismo. E para esse fim de ano não dá para imaginar também, né, Edu, em pensar em alguma situação, em alguma troca. O Filipão disse em entrevista recentemente, até quanto ao Alisson, que teve seu contrato renovado, falando de pressão, falando de um momento. A transição vai ter que ser tranquila e quem sabe para o ano que vem um pouco mais de tranquilidade, aproveitar melhor as peças também formadas em casa, Panzi. Base não é trabalho de curto prazo, né? O Atlético tá mal no Brasileiro, vamos recorrer à base para ver se melhora, se tem algum garoto melhor do que o lateral, do que o volante, do que o atacante. Isso não existe. Mas é um pensamento que a gente, hora ou outra, escuta aqui em Minas Gerais. Então não é um trabalho de curto prazo, é médio e longo prazo. As constantes trocas atrapalham muito, e aí nessa entrevista o Sérgio falou, o próximo presidente, etc e tal. A verdade é que não tem próximo presidente, né? Tem da associação. Você vai ter CEO e o dono do clube agora é um só. Então não tem próximo. O trabalho tem que ser feito daqui para frente com a atual gestão e planejar e seguir um planejamento, seguir um roteiro para que a coisa não fique sendo trocada a cada 2, 3 anos, como vinha acontecendo em temporadas anteriores. Outra coisa, né? O número de observadores passou de 7 para 41, né? Vai passar para 41. Eu não sei por que só 7. E agora acham que o número ideal seja mais... O número é muito pequeno. Cara, isso é para Belo Horizonte, sinceramente. 7 captadores, eu te falo porque, sabe, eu conheço um pouco disso aí. Isso explica um pouco, né? Você tá louco, 7 captadores no país inteiro? Isso explica um pouco da dificuldade do Atlético em ter jogadores oriundos da base com qualidade, porque a gente vê muito jogador que sai da base do Atlético e 5, 6 anos depois está jogando no Juventude, no Caxias, no Guarani. Não explodem. Tá fazendo gol em Libertadores. Aí vão para... Aí você vai perguntar, o cara, de onde você é? Vai São Bernardo. Mas aí vão para jogos, vão para equipes medianas ou pequenas, porque o Atlético é um time que não tem revelado tantos jogadores. Você conta nos dedos, de uma mão só, o número de atletas que estouraram e que estão em grandes clubes do mundo ou aqui do Brasil. Então, é um trabalho que tem que ser feito, seguir um roteiro, não adianta ficar trocando o tempo inteiro, mas chama atenção esse número que foi falado lá de 7 para 41 e saber observadores, até que enfim, né? Saber como estão sendo avaliados esses atletas, né? Porque o atleta não começa, a qualidade dele não muda de um dia para o outro. Como que esses caras estão sendo reprovados em Belo Horizonte? Porque o cara de Belo Horizonte, ele, de repente você vai ver, o cara tá no Palmeiras, o cara tá no Flamengo, o cara tá no Grêmio. Ele é de Belo Horizonte. Eu acredito que ele queria, a família dele é ligada ou ao Atlético ou ao Cruzeiro, que ele queria estar por aqui, que ele não queria ter saído daqui para ir para São Paulo, por exemplo. Ô Álvaro Damião, você trouxe em manchete, gramado da Arena MRV, foi inclusive destaque, foi alvo de debate, os próprios atletas falaram, vai ter troca no gramado, Álvaro? Vai ter troca e já está acontecendo. Hoje o Atlético começa o trabalho de replantio e justamente daquela faixa do campo, à esquerda das cabines de rádio, né, o gol que fica pro lado contrário da Galocura, eu sempre uso como referência a Galocura porque ela fica atrás do gol da direita. Lado contrário, esquerdo das cabines, né? Lado esquerdo das cabines de rádio,
Ali você se lembra que foi o grande problema no jogo contra a equipe do Santos, e o Atlético teve que paralisar o jogo por causa de pedaço de grama soltando ali. O Atlético resolveu, ficou muito bom aquela parte ali. Só que um pouco mais à frente, depois da grande área, tem uma faixa ali de intermediária, que são 3 rolos ali e que precisam ser trocados urgentemente. E aí é nessa área que o Atlético vai trabalhar para poder trocar essa grama e colocar o estádio, colocar o gramado nos trinques para o clássico contra a equipe do Cruzeiro. No dia 22 temos Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, e o Atlético já está se preparando. E eu lembro que para aquele jogo, quando colocou a grama, trocou foi no show, né? Foi uma semana, a grama já estava normal. Então, acreditamos que começando a trocar hoje, que para o clássico não terá problema nenhum. Lembrando que o Atlético joga a próxima rodada contra o Palmeiras, é uma briga direta pelo G4. Daqui a pouco eu volto para falar quem tá e quem não está nesse jogo. Combinado, Álvaro. Detalhe, né? Um espaço aí de 12 dias nesse momento, né? Entre esse começo da troca da grama e o jogo entre Atlético e Cruzeiro. Ale Oliveira, não tem muita discussão, né? Se não tem grama, não tem jogo, Ale. Grama e bola. É importante, né? Se não tiver grama e bola, não tem jeito. E é a prioridade, né, do Atlético, a gente sabe disso, ouviu falar isso durante todo esse processo, que era ter um gramado de qualidade. Então, essa busca, né? E o começo foi um pouquinho ali titubeante, né? Até acho que pela falta de experiência, muita coisa você vai vendo ali na hora, mas agora eu acho que eles já estão entendendo melhor e se tudo der certo, eu acho que vai ter um tapete para os jogos do Atlético. Como é que é, meu caro Álvaro Damião? Eu falei aqui sobre essa troca da grama, ela está começando hoje, lembrando que o Atlético tem um tempo para poder retirar a grama que existe lá, e depois para fazer o replantio, porque já está começando a replantar. Não, começa a retirar a grama a partir de hoje e depois tem o replantio. Deixa eu...